Nos últimos dias, a gente tem comentado bastante sobre compra, sobre essa retração que nós tivemos dentro do Bitcoin, movimentos de desalavancagem, e que isso era uma oportunidade da gente fazer nossas entradas. Agora que o mercado está voltando a subir, a nossa visão ela já deve mudar completamente. Afinal de contas, a partir de agora nós já estamos comprados. Então, o que nós devemos fazer é buscar pelo nosso próximo ponto de venda. Entenda, esse ponto não é os 150 mil dólares do Bitcoin, não é uma nova máxima histórica, não é segurar o Bitcoin até ele chegar em 200 mil dólares. E muito menos abrir uma operação no longo prazo. Ela é uma operação de curto prazo, porque a gente vai analisar os dados do longo prazo, eu vou te mostrar como que as coisas estão em termos de ciclo de mercado e como nós devemos nos comportar no curto prazo. Como nós estamos posicionados, nós vamos buscar pelo nosso próximo ponto de venda no curto prazo, garantindo aquele lucro que essa movimentação nos entregar. Pode ser que ela não entregue grandes lucros, pode ser que ela não vá tão longe quanto nós esperamos, mas saiba que a gente vai precisar vender assim que aparecer os primeiros sinais de reversão. E a gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, só mostrando a cobra morta, tá? Eu estou falando que estamos comprados, né? Mas muitas pessoas que às vezes não acompanham ali o tempo inteiro o canal, acaba perdendo algumas movimentações. Bom, se a gente olha para há 4 dias ali dentro da carteira Rumo ao Milhão, a gente fez compra de Bitcoin, tá? A gente já estava vindo fazendo compras nos últimos dias, mas aqui a gente comprou Bitcoin em 111.500, tá? O ativo continuou caindo, a gente não estopou porque a gente estava sem stop nessa posição, gerenciamento manual, porque nós estávamos buscando por mais compras. Compramos mais ali em 109 e continuamos comprando ali em 109 até a gente esgotar quase todo o nosso caixa dentro da carteira Rumo ao Milhão. O fato é que ao longo da movimentação de baixa, o que nós estávamos procurando o tempo inteiro era por compra, e nós efetuamos compra no ativo. Primeiro passo, a gente começa a iniciar as nossas compras ali, tem bastante caixa, a gente vai diminuindo esse caixa e vai acumulando as nossas posições. Ótimo, montamos a nossa posição de compra ao longo de uma retração. O que nós devemos buscar agora vai ser pelos nossos próximos pontos de venda, seja venda total em um determinado ponto, ou seja venda parcial em um determinado ponto, igual nós fizemos na compra. Mas o fato é que quando a gente vendeu aqui em cima, nós nos preparamos, nós colocamos caixa para dentro da carteira para que a gente pudesse comprar durante a queda. Agora que estamos comprado, nós vamos procurar por vendas no Bitcoin. Bom, pontos importantes que Bitcoin aí tem a serem enfrentados. Primeiro ponto é a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Pode ser que a gente tenha uma rejeição dessa média, pode ser que sim, aqui seja o ponto de venda. Não dá para saber porque a gente ainda não chegou lá. Em um passado recente, a gente viu uma baita de uma rejeição na média de 200 períodos. E, inclusive, aqui eu já estava posicionado dentro da carteira Rumo ao Milhão, não efetuei as vendas aqui porque não tive a oportunidade de analisar, de ver os sinais, e o mercado caiu ali, foi mais embaixo. Por isso que eu modelei a minha estratégia para que a gente fizesse um custo médio e buscasse novas compras aqui embaixo. Mas veja que a média de 200 períodos ela vai ser um ponto extremamente chave do ativo, tá? Então essa é uma região chave que nós temos agora. A gente pode rejeitar antes de chegar dentro dessa média também, tá? Veja que esse topo aqui ele foi rejeitado antes da gente chegar da média, não necessariamente a gente vai buscar até lá. Mas até o presente momento a gente ainda não tem nenhum sinal de distribuição dentro de um gráfico de 4 horas. Obviamente que se a gente for começar a trabalhar com um gráfico de 1 hora, a gente já vai começar a ver divergências. Topo mais alto do que o topo anterior, inclusive a gente já tem 2 pavio aqui, tá? Esse candle faltam 9 minutos aqui para fechar, a gente não pode considerar ele, mas como falta pouco tempo, vamos entender que a gente vai ter exatamente uma rejeição aqui. Isso aqui poderia caracterizar sim exatamente uma divergência no RSI, é um sinal de reversão. Só que veja que ao mesmo tempo nós estamos formando um pivô de alta acima da média de 200 períodos de um gráfico de 1 hora. Ou seja, não é um sinal tão forte assim. Aguardaria mais por sinais ali no 4 horas.
Entendendo isso, entendendo que a gente tem resistências a serem enfrentadas, a gente não pode trabalhar com expectativas de Bitcoin 115, 117 mil dólares antes da gente romper essa região. Olha só, esse jogo de investimento, ele sempre é um jogo de expectativa. É você com você mesmo, não é você com o mercado ou com outra pessoa. O jogo está dentro da sua cabeça. Sempre as suas expectativas é o que vai fazer com que você saiba o time de vender e o time de comprar. Se você estiver trabalhando com uma expectativa errada contra as movimentações do mercado, é muito comum que você fique frustrado. Não adianta nada você ter uma expectativa agora que Bitcoin vai voltar para 120 mil dólares, sendo que a gente tem resistência no 113, sendo que a gente não conseguiu romper a média de 200 períodos, sendo que a gente tem institucional com interesse de venda no 113. E eu vou te mostrar isso na análise de hoje. Mas você precisa setar as suas expectativas para que você não se frustre nesse processo. Investimento é o jogo que sim, se você se frustrar, você acaba abandonando. Você acaba acreditando que não dá para atingir a sua liberdade financeira. Não é aquilo que você pensava, você não vai enriquecer dessa maneira. E você acaba focando até aquela vida medíocre, trabalhando no mesmo lugar, simplesmente tendo aquele salário baixo e esquece a sua liberdade financeira. E olha só, os investimentos ele pode te entregar isso sim. Obviamente que você não vai enriquecer, ficar milionário pegando ali um montante de 10 mil reais, colocando na renda fixa e tendo 15% ao ano de lucro. Não é assim que você vai enriquecer. Mas você vai enriquecer se você trabalhar com faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Isso daqui é uma regra de uma bola de neve que faça com que você chegue na sua liberdade financeira. Pode ser que leve algumas décadas? Pode ser. Mas saiba que talvez você tenha 30 anos, 25 ou 35 anos e você ainda não chegou na sua liberdade financeira, ou seja, durante 3 décadas você não conseguiu atingir o seu primeiro milhão. Na próxima década, quem saiba você consiga se você aplicar a estratégia certa. Ou seja, uma década é pouco quando a gente compara com 3 ali que você já vivenciou, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo essa região que nós estamos aqui do Bitcoin, a gente já deve procurar por vendas dos ativos. Se a gente não conseguir efetuar as nossas vendas como foi aqui atrás, a gente deve ter pontos de stop, a gente deve ter pontos de saída. Por quê? Estamos operando contra essa tendência de baixa. Veja que os topos e os fundos eles são descendentes. E a gente está vendo que as quedas elas estão sendo bem intensas. A gente vai falar sobre análise on-chain, vou te explicar o porquê que essas quedas estão sendo intensas. Mas a gente deve ter pontos claros de saída de todas as nossas posições, nem que seja com stop loss ali, para que a gente simplesmente estanque o sangramento. Pontos chaves que o Bitcoin tem aí é os 104 mil dólares, tá? Que a gente tem 1.371 Bitcoins em liquidação das pessoas que estão apostando em long. Lembra que eu comentei muito com você que ali no 109 a gente tinha 1.200 Bitcoins, se eu não me engano, e a gente viu uma grande liquidação acontecendo. Essa barra aconteceu por conta daqueles Bitcoins que a gente tinha em liquidação, eles foram liquidados. Agora a gente tem mais ali em 104. 106 tem 800 bitcoins ali, também é uma quantidade relevante, tome muito cuidado com os 106, 104 e os 100 mil dólares, são pontos extremamente chave, tá? Veja que os pontos eles estão muito próximos, né? 106, 104.500, 103.500 e 106. Isso daqui constitui liquidez em cascata, ou seja, Bitcoin não pode voltar nesses pontos, porque senão a gente começa a ver liquidações em cascatas e as quedas elas ficam acentuadas, tá? Já na ponta short, a gente vê que o jogo ele é um pouco diferente. A gente tem uma grande liquidação no 117.500, que são 2.200 bitcoins, é mais do que quem está apostando em long. E depois a gente vai ter no 118, só que veja que do 118 a gente já pula para o 168, depois para o 191, ou seja, tem um grande espaço ali entre as pessoas que estão shortando e as pessoas que estão longando. Quem está longando está com seu ponto de liquidação um próximo do outro. Isso é o que a gente chama de liquidação em cascata. É bem perigoso essas regiões. São aquelas regiões que a gente vê aqueles grandes candles acontecendo, aqueles candles que apavora todo mundo. Só que a gente sabe que, obviamente, depois desses candles, o mercado ele não consegue dar continuidade porque aquilo é uma movimentação artificial.
Pode ser que a gente tenha oportunidades de compra dentro dessa liquidação, mas para que a gente compre, a gente vai precisar ter vendido lá em cima, porque afinal de contas, o meu dinheiro não é infinito, dos meus clientes também não e acredito que o seu também não. Então, para que a gente aproveite as quedas, a gente precisa vender antes delas acontecerem. Eu sempre falo para você, a venda ela é a ponta mais importante em toda decisão sobre investimento. Antes de você entrar em um ativo, antes de você comprar, a primeira coisa que você deve se perguntar é onde você irá vender. Como que você irá sair daquela posição, beleza? Bom, entendendo esses pontos aí, a gente vai partir ali para médio e longo prazo. Quando a gente olha para longo prazo e médio prazo, a gente precisa analisar o sentimento do investidor e entender se o investidor ele está otimista ou não. Caso ele não esteja otimista, isso é bem prejudicial e nós não estamos nem um pouco otimista. Nós estamos com um sentimento bem baixo nesse momento. Esse sentimento baixo pode implicar sim para que a gente tenha grandes altas aí, veja que todo bear market profundo ele vai ser feito com esse sentimento mais negativo, esse sentimento mais de medo. Isso acontece porque os investidores estão inseguros de abrir novas posições. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas posições. Ah, e já aproveitando aqui, ó, um ponto interessante, para quem fala que é chroma key, o fundo ali, olha só o abajur desse lado aqui, ele tá fraco, tá? Só aumentando um pouquinho o abajur aqui, para que você entenda que não é chroma key esse cenário. Bom, voltando aqui para nossa análise, o sentimento ele está negativo. Esse sentimento negativo aqui é interessante com que a gente volte para as regiões verdes aqui em cima. Se a gente olha para as principais carteiras de holding, a gente vai ver que essas carteiras elas estão distribuindo. E nos últimos dias houve uma intensificação muito forte das carteiras que têm mais de 1.000 bitcoins. Isso daqui é um grande problema. Essas regiões de distribuições são regiões bem perigosas, onde as quedas elas são bem intensas. Então entenda a região que você está entrando. Entenda que não é porque você comprou o Bitcoin aqui embaixo em 109 que você vai acreditar que a alta ela vai ser infinita, beleza? Além disso, investidores de longo prazo, eles seguem distribuindo, tá? Os principais investidores de Bitcoin estão vendendo, enquanto os novatos, eles estão acumulando. E olha só, quando a gente analisa o supply na mão dos novatos, a gente vê que os novatos, eles gostam de entrar durante a movimentação de alta, né? E eles gostam de ter a maior quantidade em acumulação de Bitcoin sempre nos topos que nós temos. E depois a gente vê esses caras distribuindo, a gente pode analisar se é realização de lucro ou prejuízo, mas na maioria das vezes é realização de prejuízo. Nesse ciclo que nós estamos aqui, a gente viu isso acontecendo na primeira onda, na primeira movimentação de alta que nós tivemos. Veja que legal. Esses investidores aqui, eles distribuíram Bitcoin de lá dos US$ 15.000 até uns US$ 42.000. Depois dos US$ 42.000, esses investidores voltaram a ter interesse em acumular Bitcoin. Bom, acumularam mais uma região de topo, depois que o mercado tem uma retração, eles saem das suas posições, o mercado volta a subir, voltam a acumular. Retração, eles saem das suas posições. O problema é que nós estamos tendo uma retração nesse momento e ainda estamos aumentando a quantidade de bitcoins na mão desses novatos. Isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que esses players não sabem lidar com quedas. Quando a gente vê as quedas acelerando, as quedas de uma maneira mais intensa, as quedas machucando mesmo, sabe quando você acorda de manhã, você olha para o TradingView e está, cara, literalmente tudo sangrando, não é 2% de queda, mas sim 7, se olha ativos 10%, dois dígitos ali no negativo. Isso acontece porque muitos players estão sendo liquidados, porque pessoas que não sabem operar o mercado estão vendendo desesperadamente, não entendem sobre movimentações de onda, não entendem sobre regiões de fundo, não têm paciência para vender em um pullback, para se desfazer da sua posição em um ponto estratégico, elas simplesmente saem das suas posições. Muito supply na mão desses investidores é um perigo para essas regiões, tá? Ainda mais com o sentimento tão negativo que nós temos. Bom, quando a gente fala para termos cíclicos de mercado, a gente sabe que o Bitcoin ele precisa de uma alta demanda. Essa demanda ela é transmitida através do MVRV, Market Value sobre Realized Value, significa que quando essa linha está subindo, a gente tem uma demanda maior por comprar o ativo e uma demanda menor por vender o ativo.
Quando a gente tem essa linha caindo, a gente tem o inverso, mais pessoas vendendo do que comprando. Divergências entre preço e MVRV também são problemas, porque mostra que a gente está em regiões exaustivas, que são regiões eufóricas, aonde novos investidores não estão entrando, tá? São apenas aquelas pessoas que estão desde lá de trás. A gente já teve 3 divergências nesse ciclo, e agora a gente está mais uma vez abaixo da média anual, que é essa linha azul aqui. Entenda, ficar abaixo dessa média anual é um grande perigo. Aqui pode abrir margem para a gente iniciar, ou melhor, já ter iniciado um bear market profundo. Sim, pode ser que os US$ 125.000 do Bitcoin tenha sido a máxima histórica desse ciclo e que a gente só vai ver ele se recuperando acima dessa região daqui uns 4 ou até mesmo 5 anos. Não sei se isso realmente já aconteceu. A gente só terá uma confirmação de que isso aconteceu 6 meses depois que a gente tiver grandes quedas ou 50% de queda no Bitcoin, e aí todo mundo vai estar confirmando que lá em cima foi o topo que nós tivemos desse ciclo. O problema é que eu e Teles não vou esperar 50% de queda para poder tomar uma decisão de preservação patrimonial. Eu prefiro entender que isso pode estar acontecendo nesse momento e trabalhar com essa probabilidade na minha frente. Olha só, não estou falando para você que eu vendi, estou fora do mercado, acreditando que os próximos 3 anos serão de baixa e daqui 3 anos eu vou reentrar para o mercado. Não. Eu estou falando para você que eu modelei toda a minha estratégia para o cenário atual. Não jogo um jogo de médio e longo prazo, jogo um jogo de curto prazo. Por exemplo, comprei dentro da carteira Rumo 1 milhão recentemente e essas posições elas vão ser vendidas no curto prazo. Assim que a gente tiver o primeiro sinal de distribuição, eu estou fora da minha posição. E se o mercado continuar subindo e aí tudo se reverter e a gente ver os dados ficando favoráveis, ótimo, eu reentro na minha posição lá na frente. Perco parte da alta, mas caso um bear market aconteça, eu não estou exposto, entende? O jogo dos investimentos, ele é um risco retorno, é um jogo de análise e probabilidade, é um jogo totalmente estratégico e não um jogo de achismo. Se você acreditar, meu caro, que sempre a alta vai ser infinita, se você acreditar na próxima meme coin que você vê no YouTube que você vai ficar milionário, ou na próxima altcoin que o grande influenciador cripto que faz análise fundamentalista falou para você, cara, você não vai conseguir fazer dinheiro ao longo desse processo. E se você quiser seguir esse caminho, tudo bem, teste esse caminho e veja se você tem resultado ou não. Caso você não tenha, você sabe que você vai precisar mudar a sua estratégia. Mas eu não estou nesse jogo para jogar dessa maneira. Eu estou nesse jogo para entender as probabilidades e, de maneira simples, tomar uma decisão estratégica. Para mim, o fato é que, abaixo dessa média anual no MVRV, a gente pode ter sim já tido o nosso topo histórico. Pode ter sido sim ali no dia 13 de agosto, dia 17 de agosto, a nossa máxima histórica. Eu não sei que dia que foi aqui. Foi no dia 15 de agosto. A gente já pode ter tido a nossa máxima histórica. Então, diante disso, todas as posições que eu tenho, as posições que foram montadas, elas vão ser preparadas para venda assim que a gente tiver sinais de distribuição. Bom, outro ponto é que essa queda aí ela nos trouxe abaixo do custo do investidor de curto prazo. Agora nós estamos transitando abaixo dessa região, tá? Os US$ 111.000 é o ponto onde está o custo desse investidor. Não gostaria de ver Bitcoin retornando abaixo dos US$ 111.000, porque abaixo disso daqui é capitulação do investidor de curto prazo. Lembre-se que tem muito supply na mão do investidor de curto prazo. Como a gente já formou um fundo, a gente subiu com RSI, a gente abriu margem para vir buscar um novo fundo mais baixo do que esse daqui. Então, a gente tem que ser totalmente estratégico se o mercado vier abaixo dos 111. Seja se desfazer das suas posições, seja ativar os seus stops, seja se proteger da próxima queda, porque saiba que abaixo dessa região aqui são regiões extremamente perigosas. Regiões onde a gente pode ver um corona crash acontecendo, onde a gente pode ver um banimento da China acontecendo, ou até mesmo um bear market profundo. Luna Foundation quebrando, 3AC quebrando, Celsius, Voyagem e também a FTX quebrando, tá? Essas são as regiões mais perigosas para o Bitcoin. E bom, se a gente já iniciou um bear market profundo, se o nosso topo histórico aconteceu nos US$ 125.000, nós iremos buscar a fase de capitulação, porque nós já entregamos um ciclo de alta que é de capitulação até euforia. Agora nós precisaríamos entregar um ciclo de baixa, de euforia até capitulação.
E sempre que eu falo sobre capitulação, muitas pessoas se perguntam, tá, mas aonde que seria a capitulação? Olha só, essa capitulação, ela é um preço aonde a gente sempre tem que trabalhar com ele em cima da mesa. Esse preço a gente vai chegar lá e tudo vai reverter, vai ser o ponto mágico onde a gente vai dar all-in no mercado e tudo vai estar certo na nossa vida? Não, porque se fosse assim eu usaria somente um indicador para poder tomar decisão. Só que a gente começa a trabalhar dentro dessa região de capitulação, com uma análise também, entendendo se as coisas estão saudáveis ou não, e se a gente vai voltar a subir ou não. Eu vou te apresentar nessa análise qual que é esse preço de capitulação, mas entenda, você sempre tem que estar preparado para esse preço. Ele sempre parece muito distante enquanto nós estamos em fase de alta, mas quando nós já temos metade do bear market sendo iniciado, esse preço passa a se tornar próximo, tá? E bom, esse preço aí seria exatamente essa linha laranja, tá? Eu quero que você veja que todo o fundo cíclico, toda a capitulação, ela acontece abaixo dessa linha laranja, geralmente 20% abaixo dessa linha laranja. Isso aconteceu lá em 2015, isso aconteceu em 2018, inclusive o Corona Crash foi nessa linha também. O último ciclo que nós tivemos em 22 aqui de baixo, nós chegamos dentro dessa linha. Hoje, se a gente olhar para essa linha, ela se encontra nos US$ 53.000, lembrando que a gente sempre flutua 20% abaixo dessa linha. Ou seja, nós estamos falando de Bitcoin entre 50 e US$ 40.000. Nossa, uma coisa muito distante. Eu sei que muitas pessoas acreditam que a gente nunca vai voltar para essas regiões, afinal de contas, nós estamos subindo. Só que eu quero que você entenda, meu caro, que a grande oportunidade ela se encontra na fase de capitulação. No ciclo passado também, quando nós estávamos em 40, US$ 50.000, ninguém acreditava que nós poderíamos voltar para os US$ 15.000. E nós voltamos para os US$ 15.000. Sempre esteja pronto para capitulação cíclica, tá? Ainda mais depois da gente ter vivido um ciclo de alta onde ele entregou todas as fases. Hoje, eu, Guiteles, conto sim que a gente pode ver o Bitcoin de volta nos US$ 50.000. Isso se a gente já tiver iniciado um bear market mesmo nos US$ 125.000, tá? Lembrando, esse preço aqui, ele vai mudando conforme o tempo, conforme a gente vai tendo as realizações acontecendo, as posições de todos os players sendo decididas. E nós, como analista, nós devemos acompanhar isso todos os dias para a gente entender qual que é esse direcionamento, se isso está mudando ou não, beleza? Lembrando, se você quiser estar junto comigo, se você quiser que eu tome todas as decisões de compra e de venda para você, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Como nós compramos na semana passada e agora nós estamos prontos para vender novamente, você pode ver os meus próximos pontos de venda. Se você quiser fazer isso, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para a página da carteira Rumo ao Milhão. Nessa página aqui eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, mas basicamente a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões de compra e de venda. Eu faço o gerenciamento da carteira e mostro para você ali de maneira transparente todas as decisões. Aqui abaixo te explico, você vai ter um app exclusivo meu no seu celular, acesso a uma plataforma também, onde você vai ver todas as minhas estratégias, que são exatamente essas decisões aqui que foram publicadas nos últimos dias sobre compra de Bitcoin e que possivelmente serão publicadas em vendas em breve ali. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? A carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira totalmente dinâmica que ela está pronta e preparada para vivenciar até mesmo um bear market profundo. Caso você queira ter todas as minhas decisões dessa carteira, aproveite com o link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!